Vamos lá então para mais uma aula da geometria espacial, que é a aula de quê? A aula de esferas. Adri, esfera é o último sólido, por quê? Porque ele é o mais difícil, tem mais coisa elaborada. E se eu te falar que não é verdade? Talvez esfera possa ser considerado o sólido mais fácil da geometria espacial. Adri, o mais fácil? Já peguei algumas questões de esfera aqui que são muito ferradas. Ok, mas será que ela não está envolvida com outro sólido? Não é esfera junto com prisma, não é esfera junto com cilindro, e talvez a dificuldade está nessa o quê? Nessa união, ou até no outro sólido. Mas sim, dá para fazer alguma coisa bem elaborada, uma questão bem difícil de esfera, mas em geral, quando une só esfera, ou melhor, quando se utiliza só esfera, são questões um pouco mais tranquilas de fazer, e eu vou te mostrar o porquê. Você deve estar pensando, me convence. Por que teoricamente esfera é o sólido mais fácil da geometria? Já vou te mostrar, acompanha a aula que você vai entender. Primeiro vamos para a definição, né? A primeira coisa importante é o quê? Entender, saber qual é a definição. Só que no caso de esfera é muito fácil de lembrar, imaginar o que é uma esfera. No caso de prisma, cilindro, alguma mudança na definição poderia complicar um pouquinho mais a sua vida. Mas na esfera, eu vou lembrar o quê? Uma bola. Bola seria o nome mais vulgar, o nome mais genérico, geral, que as pessoas utilizam no dia a dia. Mas sim, se você lembrar aí numa bola de futebol, numa bola qualquer, isso é uma esfera. Esfera é um sólido de revolução ou um sólido de rotação, gerado pela rotação de um semicírculo, metade de um círculo, em torno de um eixo que contém o diâmetro. Imagina aí, vamos pegar um semicírculo, a metade de um círculo, e em torno do diâmetro a gente vai o quê? Girar. Beleza? Pega aí metade de um círculo e gira em torno do diâmetro. O que vai formar isso? Vai formar uma esfera. Se você quiser pensar de outra maneira, teria uma outra definição para pensar em esfera. Esfera é o lugar geométrico de todos os pontos no espaço que estão à mesma distância de um ponto. Pega um ponto central e agora pega outro ponto, tem uma certa distância entre eles. E agora você vai pegar todos os infinitos pontos que estão à mesma distância desse ponto. Adri, aqui, e eu estou formando o quê? A casca da minha esfera. Ó, minha bola de cristal aqui, ó. Muito bem. Aqui tá o quê? Aqui tá a minha bola, a minha esfera. Então, a casca da minha esfera. Pegou a ideia? Seria uma outra maneira de você entender a definição de uma esfera, mas para lembrar é bem fácil o quê? Lembra de uma bola, né? Uma bola qualquer de futebol, de qualquer outro esporte. Você vai lembrar de uma bola e isso é exatamente uma esfera. Vamos ver a esfera então e os elementos, ou quem sabe o elemento da esfera. Tá aí a esfera bem bonitinha, ó, com algumas linhas auxiliares para você entender o quê? A profundidade. Lembrando, é geometria espacial, só que você está vendo ela no plano, você está vendo num vídeo agora que é planificado, é 2D, mas é uma figura o quê? 3D. Então, para efeito de entender, eu sempre vou te dar a conotação, a ideia de coisas do dia a dia para que você entenda do que eu estou falando. Legal, então? Para que você entenda a geometria tridimensional, a geometria espacial, o 3D, ó, 3 eixos. Adri, mas eu estou enxergando no plano. Por isso que às vezes eu falo, pega uma bola, olha para a bola, pega uma caixinha de alguma coisa na aula de prisma, pega aí um copo de água para fazer um cilindro e assim por diante, para que você entenda do que eu estou falando. Adri, elementos ou elemento da esfera? É o elemento, é o único parâmetro de cálculo que é o quê? Vai do centro da esfera até a extremidade, que é chamado de raio da esfera. Então a esfera, por isso que teoricamente a esfera seria o sólido mais fácil para trabalhar na geometria espacial, porque ela só tem um parâmetro de cálculo, que é o quê? Que é o raio. Se você sabe o raio de uma esfera, você sabe a área da esfera e o volume da esfera. Basta lembrar, obviamente, e saber as formulazinhas. Mas diferente de outros sólidos, né? Tinha a base. Essa base podia ter a aresta da base ou, quem sabe, o raio. Aí tinha uma certa altura. Na lateral, podia ter a aresta lateral. A apótema, geratriz, todos elementos de outros sólidos que você já deve ter visto anteriormente. Então, por isso que como só tem um parâmetro de cálculo, como só tem um elemento a esfera, é por isso que, teoricamente,
Ela, sozinha, é o sólido mais fácil de trabalhar. Por isso que é normal de você ver o quê? Questões de esfera que envolvam outros sólidos. Esfera com cilindro, esfera com prisma, esfera com cone. Envolver o quê? Numa inscrição, circunscrição, um dentro do outro. Falar que o volume de um é igual ao volume do outro para gerar um grau de dificuldade a mais. E eu vou te mostrar isso. Eu vou te mostrar o quê? Questão que envolve esfera com outro sólido. É uma questão de altíssimo nível. Ela poderia ser cobrada ou eu poderia ter te mostrado até em outra aula da geometria espacial, mas eu guardei justamente para essa aula aqui. Legal? E Adri, tem uma outra maneira de dificultar um pouquinho mais o caso da esfera? Tem. Quando se começa a cobrar o quê? Partes de uma esfera. Se eu não quero o volume completo da esfera, eu quero só de uma tampinha. Eu vou pegar a esfera e vou cortar só aquela tampinha ali. Qual é a área? Qual é o volume? Opa, o que é isso aí? Já vou te mostrar depois. Fica na aula e acompanha até o fim. Se eu pegar minha esfera e cortar uma fatia dela, imagina uma melancia perfeitamente esférica. Ai, Adri, isso é ilusão. Imagine. E você corta uma fatia de melancia. Adri, qual é o volume? Qual é a área da fatia de melancia? Opa, são as partes de uma esfera. Isso que pode ganhar um grau de dificuldade um pouquinho a mais. Então eu não estou dizendo que não tem a questão difícil de esfera, mas como só depende do raio, a área e o volume é muito fácil de conseguir. Vamos lá então? Dada a esfera, com o seu raio, vamos para a área da esfera. E para a área da esfera, lembra aí, começa com o número, é o número 4, aí vem a letra grega utilizada na geometria que é π, e Adri, vai vir quem? O elemento da esfera, que é o raio. Quando eu falo de uma área, eu falo de medidas de grau 2. Se é medida de grau 2 e só tem um elemento, ele tem que estar ao quadrado, porque o número 4 e o π são constantes. Por isso que a área de uma esfera é o quê? 4πr ao quadrado. Sempre lembra o quê? O 4π é padrão, tá? Adri, o raio é o único parâmetro. Se é uma área, tem que ser de grau 2 para que dê a área que é de grau 2. Se você lembrar da área, eu garanto que você vai lembrar do volume, porque é muito parecido e juntando com uma ideia de aulas anteriores da geometria espacial, você vai entender. Quer ver só? Adri, volume de uma esfera começa igualzinho, 4πr, mas volume é uma medida de grau 3, portanto é raio ao cubo. Adri, 4πr ao cubo. Era 4πr ao quadrado, 4πr ao cubo, quadrado, área, cubo, volume. Deu para lembrar? E aí lembra, volume de prisma e cilindro é a área da base vezes a altura. O volume de pirâmide e cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Quer dizer, quando não é prisma, o volume é dividido por 3. Adivinha? 4πr ao cubo dividido por 3. Volume dos sólidos que não são prisma vão acabar sendo o quê? Divididos por 3. Legal? Então, a área de uma esfera, 4πr ao quadrado, área, grau 2. Volume de uma esfera, 4πr ao cubo dividido por 3. Cubo, volume. Pegou bem? Adri, só tem um parâmetro, área e volume, não tem várias áreas, né? Não tem área da base, área lateral, área total, é só uma área, é só um volume. Inclusive uma questão que pode ser cobrada de você é, sabendo a área, calcular o volume. Se eu sei a área, eu descubro o raio. Tendo o raio, eu calculo o volume. Aí, de repente, a questão pode falar, o volume de uma esfera é tanto, qual é a área? Eu sei o volume, eu encontro o raio. Encontrando o raio, eu consigo encontrar a área. Pegou bem?